Olá! No último vídeo nós falamos da igreja como uma família para o Pai, um corpo para o Filho e um templo para o Espírito Santo. Hoje meditaremos na igreja como o rebanho do bom pastor. Leiamos o Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, no capítulo 10, a partir do versículo 14, do 14 ao 18. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Os animais selvagens não têm dono, não têm proprietário, mas um rebanho de ovelhas sempre será propriedade de alguém. A igreja é propriedade de Deus, é o rebanho do bom pastor e foi comprada por um alto preço. Paulo, escrevendo à igreja de Corinto, no capítulo 6, no versículo 20, disse que nós fomos comprados por um bom preço e devemos glorificar a Deus no nosso corpo e no nosso espírito, os quais pertencem a Deus. Lá no Salmo 100, no versículo 3, está escrito: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Foi Ele que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. O apóstolo Paulo conhecia bem o cuidado, o carinho e a proteção do bom pastor. Por isso ele declarou que nada poderá nos separar do amor de Cristo. A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a nudez, a fome, o perigo, a espada, nada poderá nos separar. Porque como ovelhas somos levados ao matadouro. Ele disse com muita convicção, porque ele vivenciava esse relacionamento com o bom pastor. Ele disse que não será a vida ou a morte, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Não é a altura, não é a profundidade, nada poderá nos separar do amor de Deus. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo do Senhor. Para entendermos melhor os homens, as pessoas, nós temos que observar as características da ovelha. E eu quero falar de algumas características. A primeira é que a ovelha, ela é um animal indefeso, é um animal inseguro, frágil. Ela não tem defesa natural contra os seus predadores. A ovelha, ela não tem garras, ela não corre bem, a ovelha não morde. Se a ovelha se afastar do seu pastor, ela certamente será destruída. De modo, meus irmãos, que todos devemos diariamente se aproximar de Jesus. Chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós, diz a palavra do Senhor. Uma outra característica é que a ovelha não tem senso de direção. Ela não tem clara direção. E a tendência natural da ovelha é se desviar do pastor, se desviar do rebanho para o seu próprio perigo, porque se afastando, ela pode cair em precipícios, em abismos e assim perecer. A terceira característica é que a ovelha é míope. Ela não enxerga bem, ela não vê os perigos, ela não consegue observar, perceber as ameaças. Nós também temos essa dificuldade, não temos nitidez na nossa visão espiritual. Por isso, devemos estar sempre ouvindo a voz do bom pastor. Ainda bem que a audição da ovelha compensa a sua dificuldade de visão. Porque ouvindo a voz do pastor, ouvindo o cântico do pastor, como era Davi. Davi, ele era o suave em salmos de Israel. Davi era pastor de ovelhas desde a sua mais tenra idade. E as ovelhas que estavam seguindo Davi, porque o pastor tem essa característica. Ele não vai atrás
com um chicote, batendo, espancando. Não, ele não é vaqueiro. O bom pastor, ele vai na frente do rebanho. As ovelhas vão ouvindo a sua voz, vão seguindo o seu conselho, vão se alegrando pelo seu cuidado. De modo que o bom pastor, ao nos guiar, ele sabe qual pasto é verdejante e qual água é tranquila. Agora eu também quero falar sobre o bom pastor. No livro, na carta aos Hebreus, no capítulo 10, versículo 20, apresenta Jesus como o grande pastor. Em 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 4, apresenta Jesus como sumo pastor. Alguns salmos também trazem o pastor de ovelhas. No Salmo 22, a Bíblia o apresenta como bom pastor que dará a sua vida pelas ovelhas. No Salmo 23, como grande pastor que apacenta as suas ovelhas. No Salmo de número 24, ele é apresentado como supremo pastor que estabelece o seu reino, que morreu e que ressuscitou e que voltará em breve para tomar posse do que é seu. Meu amigo, minha irmã, mais importante do que conhecer o Salmo 22, Salmo 23 e o Salmo de número 24 é conhecer o pastor destes salmos. Você já é uma ovelha de Jesus? Jesus certa vez contou-nos uma parábola para retratar o seu cuidado, o seu amor, o anelo que ele tem em estar próximo da ovelha, cuidando, protegendo. Ele disse: qual é o pastor que, tendo 100 ovelhas, e ao uma ovelha se desgarrar, se afastar, se perder, este pastor deixa as 99 no deserto, no aprisco, sob cuidado, e vai em busca da que se extraviou, da que se perdeu, da que se desgarrou. Cristo também está à tua procura. Cristo também, através desta reflexão, está a falar ao teu coração. Ouça a voz do bom pastor. Jesus Cristo, o nosso bom pastor, quando ele encontra a ovelha, ele não vai criticar, não vai condenar a ovelha. Ele pega a ovelha, coloca nos seus braços, vem para a sua casa. Ao chegar em casa, chama os amigos e os vizinhos e diz: alegrai-vos comigo, porque já achei a ovelha perdida. Hoje também, Jesus quer te achar. No texto que lemos, fala que haverá um rebanho e um pastor, porque muitas ovelhas que ainda não estão no aprisco ouvirão a sua voz. Talvez você se sinta desprezado, talvez você se sinta desamparado, talvez você esteja oprimido, cansado, passando por aflições e necessidades, mas o bom pastor te chama: vinde a mim e eu vos aliviarei. Venha ao pastor, venha a Jesus e seja rebanho do Senhor, seja igreja de Cristo. Deus te abençoe.